noite a todos, sejam todos bem-vindos. Na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 40 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e editado por Emmanuel. O capítulo 40 tem por título Anti-Objetivo. Então todos nós temos um objetivo na vida, né? E aqui Emmanuel tenta direcionar algumas formas, alguns tipos de objetivo que, de modo geral, as pessoas possam estar tendo, e as advertências com relação aos perigos em determinados objetivos, né? E para inspiração dessa mensagem, ele foi buscar na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 11, um versículo que diz o seguinte: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Esse capítulo, esse versículo isoladamente não diz muito, né? Mas aqui ele faz algumas observações, quem for dar uma olhada no Evangelho, no Novo Testamento, nessa carta de Paulo aos Filipenses, com relação a alguns perigos na nossa trajetória, na caminhada. Então eram advertências, algumas advertências que ele fazia naquela comunidade que ele considerava muito. Até vou pedir licença para falar um pouquinho, né? Os Filipenses, na verdade, era uma comunidade, uma colônia, na cidade de Filipos, ficava na Macedônia, e foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe II. E eles tinham tradições romanas, direitos inclusive, e eles ajudaram muito Paulo durante as prisões, durante as viagens, né? Eles davam um apoio muito grande a Paulo, e Paulo tinha uma consideração muito grande com eles, por isso que ele fazia essas advertências para os perigos, né, com relação a alguns comportamentos. Deixa eu ver se é isso, mais ou menos isso, né? Tá. E como eles eram cidadãos romanos, eles prezavam pela lealdade ao império. E Paulo veio exortá-los, encorajá-los à lealdade ao Cristo e ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então eles eram um povo que tinha um direcionamento, tinha lealdade, mas estavam focados ainda nas questões materiais. E Paulo veio dar um direcionamento a esse povo, né? Bom, a mensagem de Emmanuel começa o seguinte: alcançaremos o alvo a que mantemos em mira, E aí ele vai exemplificando. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O avarento só pensa em angariar riquezas, né? Mais para frente ele vai falar de um outro tipo de pessoa que pensa nessa questão do dinheiro fácil. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. É o alvo, né, como ele diz aqui, anti-objetivo. O alvo do malfeitor é cometer um delito. Então ele passa larga parte do seu tempo planejando esse tipo de ação. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. Interessante que aqui ele fala do político, ele não diz, né? Ele fala que é político hábil. Não diz para que lado que ele está atendendo, né? Se o lado do mal ou o lado do bem. Mas é a questão do objetivo, né? Aquilo que a gente busca, a gente encontra. Jesus mesmo ensinou isso, né? Buscai e achareis, né? Onde que está o seu tesouro? No seu coração ou dos bens materiais? Jesus deixou bem claro isso. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então o que a gente está esperando, o que a gente está buscando? Aqui eu vou fazer uma adaptação,zinha, porque esse livro é de 1956, né? Tem 69, vamos dizer que é 70 anos. Então ele traz um conceito aqui um pouco, eu diria um pouco ultrapassado, mas vai ser fácil de entender. Ele diz assim, a pessoa desprevenida que concentre as ideias no desperdício das emoções penetra o campo das aventuras inquietantes. Então, a pessoa de modo geral, né? Não estamos aqui falando de gênero, né? Está dizendo daquele que se leva pelos lados das aventuras, que se tornando imprudente e pode estar resvalando por caminhos perigosos, né? Pela sua imprudência, imprevidência, questões perturbadoras, muitas vezes sem pensar nas consequências que esses
desperdício de emoções podem provocar. Como disse aqui, né? Aventuras inquietantes. Aventura já diz tudo, né? E cada meta que nos propomos tem um preço respectivo. O usurário, para amealhar dinheiro, quase sempre perde a paz. O usurário, ele coloca mais ou menos aqui na condição mais do agiota, né? Que ele, diferente do avarento, que quer dinheiro para guardar de qualquer tipo de espécie, né? Qualquer situação, isso aqui, ele usufrui mais da necessidade do outro, explora mais as dificuldades das pessoas e se vale disso. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o próprio nome. Então a pessoa perde o senso da moral, da dignidade, para cometer determinados atos. É interessante que aqui ele coloca como delinquente, né? Ele não vai, quando a pessoa mexe mais até com a própria imagem. Diferentemente do que ele coloca aqui na sequência, que fala sobre o oportunista, mas aqui um oportunista mais, vamos dizer assim, direcionado. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, aqui ele já diz tudo, né? Para conseguir o lugar de mando, de relevância, muitas vezes desfigura o caráter. Quer dizer, ele perde a moral, perde o discernimento, perde o bom senso para, por algum momento, né, que a gente vê na matéria, conseguir êxito na sua jornada, né? Então, muitas vezes ele perde totalmente o senso moral. E é fácil de ver isso, né? A gente não precisa citar exemplos, porque aí a gente estaria julgando. Mas a gente vê aí na sociedade, muitas vezes, as pessoas não se dando conta, né, do quão elas estão se degradando, né, se comprometendo principalmente por questões materiais, né? Esses cargos, como ele disse aqui, cargo de mando, né? Para conseguir um posto de mando, de destaque em qualquer organização no mundo, né? Como vou citar países, mas qualquer organização no mundo, às vezes a pessoa perde totalmente o bom senso e a dignidade e o respeito das pessoas também, né? Às vezes é uma coisa que você levou décadas para conseguir, de repente, em dado momento, você perde tudo isso, todo o respeito por alguma atitude que você praticou. Isso a gente está vendo muito. É interessante o momento que nós vivemos hoje, a informação caminha tão rápida que às vezes a gente consegue enxergar um pouco melhor o que as pessoas verdadeiramente são, né? Mais uma mudançazinha aqui. A pessoa desajuizada para alcançar fantasiosos prazeres abdica habitualmente o direito de ser feliz. Por prazeres fantasiosos, por momentos fugazes, relações muitas vezes equivocadas, como ele diz aqui, prazeres, né, fantasiosos, abdica o direito de ser feliz. Então é para a gente pensar, né? Mas esse é o alvo da pessoa. Mas aqui não vem a crítica, aqui muitas vezes é o estado evolutivo, o momento que a pessoa está vivendo, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas para a gente entender que, como ele diz aqui, o objetivo, o alvo de cada um. Então, estejamos atentos, né, para aquilo que buscamos. E aqui ele já começa a basicamente finalizar a mensagem, começando de certa forma as conclusões. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, porque ele falou inferior porque aqui a gente está falando de coisas materiais, onde a pessoa perde a dignidade, perde a moral, perde o caráter, por algumas questões tão transitórias. E a boa nova de Jesus vem mostrar exatamente o contrário, né? Que a verdadeira vida é a vida do Espírito. A pátria espiritual é a nossa pátria verdadeira, de onde viemos e para onde retornamos. E aqui a gente está num período aparentemente longo, né? Uma encarnação de 50, 60, seja de quantos anos forem, mas perante a eternidade ou a imortalidade da alma, isso não significa quase nada. Então Jesus veio nos alertar a esse respeito.
Que tributos pagará o espírito que se candidatar à glória da vida eterna? Então ele diz o seguinte: se aqui essas pessoas cometem esses equívocos e de certa forma é cobrado, né, pelo menos na parte ética, na parte moral, elas estão vistas, né, como verdadeiramente elas são, e são realmente discriminadas, não são aceitas, né, e pelo menos pela maioria das pessoas de bem. Se para essas pessoas que têm esses objetivos, nós vemos o tributo que elas já pagam é alto, aqui o Emmanuel nos pergunta, né, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória da vida eterna? Então, aquele que busca o crescimento espiritual, aquele que busca realmente o bem, que tributo não pagará? Se aquele que tem objetivos puramente materiais paga um preço alto, quem busca os objetivos espirituais, que tributo que não pagará? Aqui o Emmanuel dá uma mensagem um pouco forte, né? Ele diz assim, a resposta dele: os tributos serão pagos, são o mestre na cruz, é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. É lógico que aqui ele está colocando uma figura, né? Deu um exemplo máximo que foi o Cristo, mas ele demonstra que todos aqueles que se preocupam em praticar o bem, exercer a caridade, ser pessoas dignas, honradas, corretas, vão pagar um tributo alto, porque nós estamos buscando o crescimento espiritual. Jesus foi perseguido exatamente por isso, né? Ele veio trazer a boa nova, a mensagem de esperança, de fé, a esperança na vida espiritual. E é isso que devemos buscar. Então, esse tributo será alto, né? Ele mostrou exemplo do sofrimento de Jesus, mas de Jesus até nós existe uma diferença bastante grande. Mas temos também, como aqui ele fala sobre o apóstolo Paulo, né? Que é o exemplo de Emmanuel. O Emmanuel ele usa muitas as citações de Paulo, porque ele realmente era um devoto do apóstolo Paulo pelo bem que ele pratica e a dedicação que ele tem aos espíritos de um modo geral, até aqueles mais intelectualizados. Então diz que Paulo se preocupa muito com isso no plano espiritual e aqui conosco. Então ele se dedica a essas pessoas que se desviaram por descuido na parte intelectual. E Paulo foi apedrejado, como vai dizer aqui embaixo, né? Vamos lá, contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições, pedradas, prisões, servindo constantemente em nome do Senhor, em nome de Jesus. E se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante. Segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. O eterno prêmio é esse que eu lhe diz aqui, a ressurreição. Até a citação de Paulo era nessa crença de ressurreição, sabia que vai surgir em algum lugar de alguma forma, né? E a ressurreição, nós entendemos que é a reencarnação, surgir novamente numa situação melhor. Esse é o nosso objetivo. E a encarnação nos propicia exatamente isso, né? Nos melhorarmos para retornarmos aqui nesse planeta, ou no planeta em condições melhores, compatível com as nossas reais qualidades. Então, se nós nos encontramos aqui hoje nesse planeta, é porque ainda temos algumas coisas para depurar, né? Nos libertarmos de certas imperfeições, de tendências, enfim, de aquilo que nos prende a essa materialidade desse planeta. A partir do momento que nós nos desprendemos disso, como dizia Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, tanto moradas físicas como moradas espirituais. E só depende de nós conquistarmos esse espaço. E a receita está dada por Jesus, né? Fazer o bem, ser caridoso, ser humilde, manso de coração, assim como ele nos ensinou, né, no Sermão da Montanha. Então eu peço aos senhores que tiverem a oportunidade de ler, que é o capítulo 40, né, anti-objetivo, do livro Fonte Viva. E tenho certeza que cada um, olhando a mensagem particularmente, vai ter uma compreensão um pouco mais dilatada, né, do que aquilo que eu pude humildemente explanar aqui hoje, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
assim vamos abrindo nosso coração, deixando fluir o sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, ao nosso mentor individual, que possamos caminhar a objetivos maiores, como nos apresenta a mensagem de Emmanuel nesta noite, abrindo nosso coração, nos entrelaçando com todos aqueles que se achegarem até nós, que possamos ter um sorriso, que possamos ter uma frase de carinho, um abraço fraterno, que possa infundir-lhes coragem, esperança, fé, e possamos todos continuar nessa caminhada rumo ao grande encontro com a vida maior, com todos aqueles afetos queridos que nos precederam nessa grande viagem. Pedimos a bênção do alto a todos os presentes, tanto aqui da esfera física como os amigos da espiritualidade, que aqui conosco se reúnem também, num abraço fraterno, um abraço coletivo, e aguardando que se faça sobre nós a projeção de fluidos através do passe coletivo, nos preparando para adentrarmos a câmara de passe e lá recebermos o complemento de energias sutis e revigorantes que tanto necessitamos. E vamos também irradiando um pouquinho de paz, amor em termos de vibrações ao nosso planeta Terra, ao nosso querido Brasil, especialmente essa cidade maravilhosa que tem o nome do grande apóstolo, que serviu de inspiração ao grande Manuel da Nóbrega, a fim de que o patrono maior, Paulo de Tarso, pudesse nortear os nossos destinos. Vivemos pela nossa família, pelo nosso lar, pelos amigos, pelas crianças, idosas, os idosos pelos inimigos, enfim, uma vibração fraterna a todos aqueles que tanto necessitam de luz, de amor, de afeto e de esperança. E pela água nos frascos lá na recepção da nossa casa, da nossa entidade, que nos frascos, nos copos, possam ser contidos aqueles elementos sutis tão indispensáveis à nossa reposição orgânica e espiritual. E uma vez mais, orando aquela doce prece que o meigo Rabi nos ensinou, pedimos humilde licença para encerrarmos essa primeira fase das atividades da noite, desejando que a paz se faça com todos. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos quando em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja com a graça de Deus. Uma boa semana a todos.